Aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Hoje, terça-feira, dia 6 de julho do ano 2021, estamos aqui na Paraíba. Para quem não me conhece, sou o irmão Josias Dias e aqui é o diácono José Alberto. E desde já, para começo de conversa, você que não é inscrito no canal Josias Dias, no canal diácono José Alberto, você já vai se inscrevendo aí, nos ajudando, né? Compartilha esse vídeo, deixa o teu joinha, o teu comentário. Estamos aqui para pregar para você a palavra de Deus, né? Estamos aqui para trazer para você aquilo que Deus propôs no nosso coração. E agradeço desde já a sua presença aí. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por esta rica oportunidade de trazer aqui para a minha humilde residência o diácono José Alberto, para que possamos fazer o ídolo do Senhor. Então, desde já, eu quero agradecer a vocês que estão assistindo esse vídeo aí. E continue conosco nesta obra. Diácono José Alberto, a paz do Senhor, varão. Amém! Glória! Glória a Deus, glória a Jesus. Eita, estamos aqui, né, mais uma vez, né, irmão? Hoje é quanto do mês? Dia 6. Hoje é 6. Terça-feira de julho. Do 7, né? Do 7 de 2021. Eita! Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos queridos, vamos aqui trazer uma palavra aqui, vamos questionar aqui, vamos estudar aqui um pouco a respeito vamos falar sobre o templo de Salomão, né? O templo de Salomão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria que o irmão Josias abrisse a sua Bíblia no livro aí de 1 Samuel. Glória a Deus, 1 Samuel, no capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos falar aqui sobre a respeito do templo de Salomão, a casa do tesouro, né? Aleluia. Glória a Deus. Samuel, capítulo 7, você aí vai anotando aí, estude conosco, examinar as escrituras. Aliás, é 2 Samuel, Josias, 2 Samuel. Glória a Deus, capítulo 7. Vamos estudar aqui a respeito, um pouquinho a respeito do templo. Capítulo 7. Posso ler? Pode ler, meu. Capítulo 7, versículo 1. Primeiro, pode ler por diante. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. 2. Disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. 3. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. 4. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo a Davi: Assim diz o Senhor, edificar-me-eias tu casa para minha habitação. 6. Porque em casa nenhuma habitarei. Olha aí, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. 7. E em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedro? 8. Agora, pois, assim dirá ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. 9. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome
dos grandes que há na terra. Glória a Deus. Glória. Irmão, capítulo 7 de 2 Samuel, nós dá a entender aqui que o rei Davi, né, após Deus ter dado descanso a ele, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele agora estava morando, ou seja, em casa de cedro, morando em palácio, enquanto a arca de Deus, a arca, estava em cortina, ou seja, debaixo de tenda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele pôs no seu coração de querer, agora nesse momento, edificar uma casa. Porque ele se achou, ele disse, não pode, isso não pode estar acontecendo. Eu morando em casa de cedro, Josias, ele falou, né, o rei, enquanto a arca do Senhor estava em tenda. E ele propôs no coração de querer edificar agora uma casa, um templo para pôr a arca do concerto. Louvado seja o nome do Senhor. E essa arca, irmão, para nos lembrar bem, é que quando o povo de Israel saiu do Egito, e após o povo ter feito ali o bezerro de ouro, né, para adorar, enquanto Moisés estava lá no Monte Horebe, né, e aí deram Moisés como morto, né, porque 40 dias com 40 noites em pleno deserto, Josias, já dá a entender o quê? Ninguém ia sobreviver tantos dias, né? Então, vem aí e eles, ali o povo, né, mais de 2 milhões de hebreus, nesse momento agora deram Moisés como morto. E chegaram para Arão e seduziram Arão a fazer e construir um bezerro de ouro, uma estalta, para que fosse Deus deles, né? Deus fez o bezerro para adorar. E eles disseram, está aqui o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Olha só, e esse bezerro está conosco, esse Deus está conosco até a terra de Canaã. Então Deus ali, nesse momento, vendo que o povo tinha totalmente se desviado da presença de Deus, Deus manda Moisés descer com a tauba, né, com os mandamentos, os 10 mandamentos, e chegando lá, aí Deus, naquele momento, já começa a falar para Israel que o povo queria, né, o povo estava interessado em ver Deus, queria ver Deus. Porque quando Moisés desceu o monte, o povo ficou pasmado, né? Porque como é que a pessoa sobreviveria 40 dias com 40 noites? Já deram Moisés como morto, e agora Moisés aparece vivo, né? E 40 dias, 40 noites, o cara no deserto, né? Passaria o quê? Passaria fome, sede, e o cara chegaria com o quê? Chegaria magro, né? Magro, acabado. Mas Moisés chegou bonito. Olha, quem está na presença de Deus, meu. Quem está na presença de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus prepara a mesa onde? No deserto. No deserto, glória a Deus. E Moisés estava nos cuidados de Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então Moisés ali, o povo começa agora a pedir a presença de Deus no meio do povo. Porque o povo, Deus só se aparece a Moisés, né? O povo agora queria também ver Deus agir no meio do povo. Então Deus chega e diz assim, olha, Arão, Moisés, faz o seguinte, faz aí uma arca, certo? E nesta arca eu vou estar presente no meio de vocês, O que é que vocês vão fazer a arca? Vamos fazer a arca aí com 2 metros, com 1,5 metro de comprimento aí, e vamos pôr aí sobre esta arca o quê? Vamos botar aí a tábua dos 10 mandamentos, vamos botar o vaso de maná e a vara de Arão. Louvado seja o nome do Senhor. E toda vez aí o povo, quando saía para a guerra, ou saía para sair para adoração a Deus, essas coisas, eles usariam a arca, né? Sairia com a arca ali, levando a arca no meio do povo, e Deus se fazia presente, e Deus dava vitória a Israel. Então essa arca aí, começou agora Israel a fazer tenda, né? Porque estava no deserto e estava durante a peregrinação até chegar até Canaã, né? Aí chegando em Canaã, ainda permaneceu aí uns tempos aí da arca debaixo de tenda. Então veio aí até os dias de Davi.
Chegando o dia de Davi, Davi pôs no coração dele querer fazer um templo para botar a arca, né? E o profeta Natan chega lá e começa a falar a respeito, falar com Davi, e o profeta Natan disse assim: olha, Deus mandou dizer o seguinte, que você não vai construir esse templo. Quem vai construir esse templo é o teu filho Salomão. Então Salomão aí começou agora a edificar o templo, né? A casa do tesouro. Olha só, a casa do tesouro. Eu queria que você lesse aí comigo em Malaquias, no capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, versículo 7, né? Diz assim, ó, desde o dia de vossos pais, desde o dia que vocês saíram do Egito, desde o dia dos Moisés, olha, desde o dia do tempo saísse, né? Vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não vos guardaste, tornais vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizem, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubas e dizem em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí diz aqui: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubas a mim. Vós toda nação, não é nações, né? É a palavra nação, entendeu? Não é todas as nações. Não, está se referindo à nação de Israel. Então aí, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, e tal que dela vos tenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações, agora fala das nações. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos entender isso aqui melhor? O templo de Salomão, que um dia foi construído pelo próprio Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse templo passou aí por reforma, né? Passou por reforma porque Israel se desviou da presença do Senhor, se afastou dos estatutos de Deus, dos mandamentos, da lei, e veio a fraquejar. Olha, durante esse período, essa peregrinação em que estava aí em Canaã. Então, o que foi que aconteceu, querido? Durante que esse pessoal saíram do Egito até entrar em Canaã, esse pessoal se rebelaram, como diz o Salmo 106, houve rebelião, houve muitas perseguição contra Moisés, né? E o povo se rebelaram de uma forma grande, e Deus, quando esse povo saiu do Egito, Deus disse para esse povo, Deus disse para Moisés, dizendo que, olha, essa geração que saiu do Egito não entrará em Canaã. Então, estava certo que esse povo, aquela geração, não entraria em Canaã. Por quê? Porque o povo saiu do Egito com a cabeça totalmente contaminada pela idolatria, pela feitiçaria, por tudo que não agradava a Deus. E o povo permaneceu ainda, queria até voltar para o Egito. Então, foram 40 anos Deus tratando com esse povo para tirar toda a idolatria, toda a feitiçaria da cabeça desse povo. Mas aí, até aí, esse povo não dizimavam, esse povo não dava dízimo. Por quê? Porque eles teriam que voltar para a terra de Canaã. Entendeu? Porque essa promessa aí Deus fez lá a quem? A Abraão, no capítulo 15. No capítulo 15, eu queria que o irmão Josias lesse aí em Gênesis, no capítulo 15, louvado seja o nome do Senhor, e o versículo 13, 14 e 15, para nós entender melhor essa questão
a questão do povo ter sido escravizado por 400 anos lá no Egito e teria que sair de lá para retornar para onde Abraão estaria. Veja aí, Josias. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão e depois sairão com grandes fazendas. 15. E tu irás a teus... Não, o versículo 13. Leu do 13. 13 Você, né? Já leu o 16. Gênesis 15, 13. E 13, diga aí. Então disse a Abraão, saiba de certo... Disse Deus a Abraão. Então disse Deus a Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra em que não é sua. Não é sua, olha. E servirão a ti, e afligião 400 anos. Veja aí. E o 14 diz, mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grandes fazendas. 15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Será sepultado. Então Deus está falando com Abraão. Deus está falando com Abraão a respeito dos seus descendentes. Deus está falando o que iria acontecer com os descendentes de Abraão, o povo de Israel. Então Israel chega a descer para o Egito e fica lá escravizado por 400 anos. Mas até aí, irmãos, querido, aí a Bíblia diz que, o José leu aí, mas o povo voltaria para cá, ou seja, voltaria para Canaã. Ele seria peregrino em terra alheia, terra que não era sua. Então, se não estava nas terras que não era deles, então não tinha como eles dizimar. A prática do dízimo, meu irmão, a prática do dízimo só iria acontecer quando esse povo voltasse a Canaã. Quando entrasse lá em Canaã, os descendentes de Israel, os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão, que foi o povo hebreu, teria que sair do Egito e voltar lá para onde Deus tinha feito a promessa a Abraão. E o teu povo, e o teu descendente voltará para cá. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso você entender essa questão de tempo. A gente tem que ler a Bíblia, Josias, vendo o tempo, entendeu? O tempo, porque você vê, de Abraão, como eu tenho dito aqui, Josias, de Abraão, Isaac e Jacó foram 470 anos, então foi um tempo, entendeu? Foi um tempo. Aí veio aí Jacó, e Jacó teve os seus filhos, aí nasceu aí as 12 tribos, e essas tribos desceu para onde, Josias? Para o Egito. E passaram lá quantos anos? 430 anos. 430 anos no total, foi todo isso aí, total 430 anos. Você pega aí a soma de 479 anos com mais 430, com mais 40 anos que o povo passou no deserto. Então, somando daquele equivalente, quantos anos? 949 anos sem dizimar, Josias. Por quê? Porque não estava em terra que não era sua. Então eu pergunto, onde é que estava o devorador? O migrador da finança desse povo. Então a gente tem que ler a Bíblia com o tempo. Então foram 949 anos esse povo sem dizimar, até esse povo retornar para Canaã. Chegando em Canaã, aí a Bíblia diz o que? Lá em Josué, no capítulo 13 até o capítulo 22, começa Josué a repartir as terras no meio das tribos. Então 11 tribos teria parte na herança, deixando uma tribo de fora que não teria parte nela. Quem seria, Josias? A tribo levita. A tribo dos sacerdotes não teria parte nela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela seria sustentada pelas 11 tribos. A 11 tribos. Então as tribos estariam em Canaã e agora ia plantar. Agora como é? Aí você vai ler Deuteronômio no capítulo 14, o versículo 22 até o 29. Aí você vai entender ali para quem servia os dízimos, tá bom? E os dízimos ali, o povo começou ali a trabalhar nas suas terras e começou a cultivar, começou a plantar. Então 10% todo ano teria que pegar 10% daquilo que ele criava, da criação, e levava para os levitas. E os levitas
dividia isso aí entre as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então você vê aí que o povo passou esse tempo, antes mesmo desse povo entrar em Canaã, estava em terra que não era sua. Então estava lá no Egito, esse povo estaria misturado. As tribos lá estaria tudo misturado. Ninguém sabia lá, Josias, quem era da tribo de Dan, da tribo de Manassés, da tribo de Judá, da tribo isso, da tribo aquilo. Por quê? Porque estava uma mistura lá dentro do Egito. Mas quando esse povo sai do Egito para o deserto, aí vem Moisés e escreve o livro de Número, que é o ajuntamento das tribos, que Deus começa a numerar as tribos de Israel. Então, da tribo de fulano 30 mil, da tribo de Dan 70 e poucos mil, da tribo de Betrano 50 e poucos, da tribo 40, não sei qual. Aí começou a juntar esse povo e as tribos começou a criar ali as tribos, formar ali as tribos. Mas antes esse povo estaria tudo misturado lá no Egito, meu querido. Então veio a ser escrito o livro de Números. Louvado seja o nome do Senhor, porque ao todo Moisés escreveu 5 livros, ao todo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí é bom questionar a respeito do templo, né, querido? Então vamos ver aqui. Quando o povo entra lá em Canaã, que começa a praticar os dízimos, né? Fazer ali porque muitas pessoas não conhecem, não entendem, e dizem assim, não, mas não existia dinheiro. Não existia dinheiro, não. Josias leu aí, Josias, no livro, no capítulo 15, o versículo 15, veja aí o que é que diz. Veja aí. É o 15 e o 15 de Gênesis. Veja aí como é que diz a palavra de Deus. Deus vai julgar, Deus disse, eu vou julgar aquela gente, os egípcios, né? Eu vou julgar. E eles vão sair de lá com o quê? Veja aí, Josias. E tu irás a teus pais... Não, esse é o 15. É o 15, né? Veja aí, 15. E geração... 15. Para nós entender melhor. É o 14, né? 14. Mas é Gênesis 15, 14, viu? Isso. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grandes fazendas. Pronto, o povo saiu de lá com grande fazenda, levando o quê? Levando prata e levando o ouro, saíram rico. Que eles lá no deserto, eles fizeram lá o bezerro de ouro. E durante a caminhada deles, até chegar em Canaã, Deus cobrou desse povo, Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, vem cá, pega as tribos aí, cada tribo aí, pega a tribo e traga para mim uma oferta alçada, que é a prata, o ouro e o cobre. Entendeu, Josias? Deus não pediu dízimo. Deus não pediu dízimo durante a caminhada e até esse povo chegar lá em Canaã. Por quê? Porque eles não tinham terra, Josias. Eles não tinham terra, então eles precisavam de terra para plantar e criar. E pegar os dízimos de ano em ano, de 3 em 3 anos, e levar para os levitas. Porque os levitas não tinham parte nem herança com eles. Entendeu? Então teria para sustentar os levitas, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Quando Davi pôs no seu coração de edificar um templo, né? O templo agora teria também, Josias lá, as suas divisórias. Davi, a Bíblia diz, Davi pediu, ajuntou todas as tribos, quando Deus disse que não era ele que ia edificar o templo, mas sim Salomão. Aí nesse momento ele começa agora a juntar as tribos e cobrar das tribos o que, Josias? Dízimo? Ele cobrou dízimo? Não. O que foi que ele pediu ao povo, Josias? O que foi que Davi pediu ao povo? Oferta alçada, que era prata, o ouro e o cobre. Então o que foi que Davi fez? Davi fez um tipo ali, um cofre. Como dá o nome, né? Eita Jesus, foi um cofre para botar as ofertas alçadas, que é a prata, o ouro e o cobre, porque lá na frente ele sabia que quando Salomão fosse herdar em Israel, Salomão ia construir o templo, então já teria prata e ouro, e ele ia contratar aí pedreiro, contratar pintor, contratar isso, contratar aquilo para trabalhar no
templo. Louvado seja o nome do Senhor. E o templo, o que foi? O templo tinha divisória, tinha repartimento embaixo do templo. O que é que tinha lá, Josias? Tinha lá o celeiro. Para que serviu o celeiro? Para pôr o quê? O celeiro. Os dízimos. Os dízimos. Os dízimos. E o cofre, para botar o quê? As ofertas alçadas. E do lado do templo teria o quê? Teria o curral. Para quê? Para botar os animais. Os dízimos que eles traziam dos animais para pôr ali. Entendeu? Sobre o templo. E quem morava dentro do templo? Quem fazia parte do templo, Josias? Os sacerdotes. Os sacerdotes. Então passou a ser uma lei para o sacerdote. Deus chega para o sacerdote. Veja, Josias, veja agora a responsabilidade do sacerdote agora com a respeito dos dízimos. O que é que ele deveria fazer? Repartir os dízimos entre as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Malaquias capítulo 2, Josias, capítulo 2. Veja que passou a ser um mandamento. Um mandamento para o sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Malaquias capítulo 2. Vamos ler. Capítulo 2, versículo... Veja aí. Versículo 1. Agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouviste e se não puseste do vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Ou contra o sacerdote. E amaldiçoarei a vossa bênção. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não podeis isto no coração. Agora vem aqui. A casa do tesouro vai vir ao chão. A casa do tesouro, ou o templo de Salomão, vai vir ao chão, Josias. Olha, vai vir ao chão por quê? Porque Deus está dizendo, esse mandamento, agora, o sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Não ouvir ou não proceder do vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós. E amaldiçoarei a vossa bênção. E já os tenho bem amaldiçoado, porque vós não ponde isso no coração. Então Deus está falando aqui para a liderança, para o sacerdote, porque ele tinha que dar aqui, ele tinha que pegar o quê? Tinha que pegar os dízimos, entendeu bem como é que é a coisa? Teria que dividir entre eles a viúva, os órfãos estrangeiros e o pobre. Mas o que é que ele estava fazendo? Ele já estava lá fazendo o quê? Aplicou leis. Isaías, Josias, capítulo 10. Veja aí o que é que o sacerdote, o que é que Deus está falando lá a respeito com o sacerdote. Olha, está falando, ai de vós, olha, veja aí como é que é as coisas. Isaías, capítulo 10, Josias. Isaías, capítulo 10, está dizendo assim: ai de vós que decreta leis injustas e dos escrivãos que escreve perversidade. Versículo. Isso, falando. Para que prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Olha aí. Olha aí, para Isaías, capítulo 10. As do que decretam leis injustas e dos escrivão. Escrivão aí é o que? Escriba. Escriba é que escreve. Jesus agora está lá no templo. Jesus está lá no templo no capítulo 23, Josias. No capítulo 23, Jesus está dentro do templo. Capítulo 23 de Mateus. Jesus está dentro do templo fazendo o que lá? Hein? Olha, ei, Jesus diz, olha, estão lá na cadeira de Moisés, escribas e fariseus, escrivões e os fariseus, fazendo o quê? Tirando o direito de quem, meu irmão? Tirando o direito de quê? Tá tirando os direitos. Malaquias capítulo 3, versículo 5, Deus disse, eu vou entrar com juízo contra vocês, sacerdotes, porque vocês vão maldiçoar a vossa bênção, porque simplesmente vocês estão fazendo o quê? Diz aqui, chegar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que blasfemam, o jornaleiro, desfrauda o jornaleiro, quer dizer,
tira o direito do trabalhador e perverte o direito das viúvas, do órfão e do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como está a liderança de Israel? Tirando os direitos da viúva, do órfão, do estrangeiro, do pobre. Tirando isso aí do dízimo, tirando o dízimo e desviando os dízimos para si mesmo, entendeu? A questão aí dos alimentos, não estou falando de dinheiro não, porque dízimo nunca foi dinheiro. Jesus está dizendo o que lá no capítulo 23 de Mateus, Josias? O que é que ele diz? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dá o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Pode ver aí, José. Exatamente. 23. Ai de vós, escriba e fariseu hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, sem desprezar aquelas. O que é que ele estava desprezando? O que estava desprezando, Josias? Desprezando o quê? Desprezando as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres. Ai de vós, escribas e fariseus, que dá o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e despreza o mais importante da lei. Isso era uma lei, era um mandamento para o sacerdote. O sacerdote tinha que fazer isso aqui, ó, como diz em Malaquias 2, diz aqui, ó. E agora, sacerdote, este mandamento toca a vocês. Se não ouvir e não proceder vosso coração da honra em meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós, e eu tenho amaldiçoado, ele maldiçoará a vossa bênção. Olha só, e já o tenho amaldiçoado porque vós não põem isso no coração. Vocês simplesmente tira o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. E como é que esse pessoal estava lá? E no livro de Malaquias, a Bíblia diz no capítulo 1, diz o que, Josias? Peso da palavra de Deus contra Israel pelo ministério de Malaquias. Peso. Veja aí, Josias. Não é isso que está dizendo? Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Pelo ministério de Malaquias. Peso da palavra de Deus contra Israel. Não está falando contra o Brasil. Não está falando contra alguns países, as nações. Não, está falando para Israel. Então, peso da palavra de Deus contra Israel pelo ministério de Malaquias. Malaquias agora está detonando em cima da liderança de Israel. E não foi diferente. Jesus, no capítulo 23, Jesus estava fazendo o que lá? Detonando em cima da liderança de Israel. O que ele já estava fazendo lá? Olha lá, ele estava sentado na cadeira de Moisés, está lá aplicando um jugo e um fardo nas costas dos homens, para os homens praticar quando ele não mexe o dedo. Aí Jesus começa a dizer por 8 vezes: ai de vós, escribas e fariseus, que faz o que, Josias? Aí por aí, diz aqui, e por causa de vós repreenderei o devorador. Mas aqui está falando do devorador, aí a gente vai para o devorador para saber quem é o devorador. Mateus 23 e 14, Josias, veja quem é o devorador. Vai saber agora quem é o devorador. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que devorais devorador. A casa das viúvas. Olha, sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Ponto, o sacerdote tirando o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro e do pobre, Deus, você ia mandar o quê, Josias? Maldição, como no capítulo 2 de Malaquias. Eu vou amaldiçoar a vossa bênção. E por causa de vós eu vou amaldiçoar, e já tenho amaldiçoado. Aí Deus diz assim: eu vou mandar o sol castigante sobre a vossa plantação. Eu vou mandar peste e gafanhoto sobre a vossa plantação. Então vou devorar tudo. Então aí vai vir o gafanhoto, vou mandar devorar. Por causa de quê? Por que o gafanhoto ia devorar as plantações? Por causa do devorador de duas pernas, que chama o quê? Vamos lá, José. Isaías capítulo 9, versículo 16. Vamos ver quem é o devorador. Quem é o devorador? Quem é o devorador aí? Quem é? É o demônio? O que é mesmo? É o gafanhoto? Quem é? Vamos ver quem é o devorador. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Então pronto. E aí? São devorados. E que Deus não tem mais presente que é aí, mais José. Veja aí o versículo embaixo. Veja aí. Deus aí. Lá depois que o povo... Porque o Senhor não se regozijará com os seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas. Por quê? Porque todos eles são hipócritas e malfazejos
E só fala o quê? Eita, é foda, hein? E toda a boca profere doidice. Eita, é foda. Depois aí está dizendo, porque o guia desse povo são enganadores. E os que são guiados por eles são Quem é o devorador? Quem é o devorador, Josias? São os líderes. Liderança que fez o quê? No capítulo 10, veja o quê? Tirando o direito. Aí está dizendo o quê? Ai, do quê? Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidade, para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Os órfãos, meus queridos. Então Jesus está dentro do templo, olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, olha, vocês que fecham a porta do reino dos céus aos homens, nem entra nem deixa entrar os que estão entrando. Jesus por 8 vezes detonando lá no templo de Salomão. Aí no capítulo 24, aí vem a profecia do Senhor Jesus Cristo para derrubar o templo de Salomão. Veja aí o capítulo 24, Josias. O que é que Jesus profetiza lá? Isaías 24. Mateus 24. Veja a profecia do Senhor Jesus Cristo. Jesus está indignado. Saiu indignado lá dentro do templo. Mateus capítulo 24, versículo... 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. 2. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus está profetizando a queda da casa do tesouro. A casa do tesouro, enquanto estava erguido, enquanto estivesse erguido, os judeus estariam levando para lá o quê? Os dízimos, entenda bem. As mulheres grávidas estavam levando seus filhos para fazer o que lá, Josias? Circuncisão. E o sacerdote estava lá também matar o novilho, matar os animais para quê, Josias? Para fazer sacrifício pelo pecado do povo. E foi também essa questão de guarda-sábado, festa judaica, que estaria debaixo da lei de Moisés. Isso se chamava o quê, Josias? Isso se chamava o quê quando Jesus disse assim? Quando Jesus disse, chama isso aqui de quê? De fardo. Vocês põem um fardo, olha, um jugo e um fardo nas costas dos homens, para os homens praticar quando vocês não mexem um dedo. Mexe um dedo, um fardo. O que é o fardo? Um fardo é essas coisas de levar dízimo de ano em ano, todo ano levando dízimo lá para dentro do templo para sustentar os levitas, as viúvas e os órfãos. E também a questão das mulheres que levavam seus filhos para fazer a circuncisão. E também os sacerdotes que matavam o novilho pelo pecado do povo. E essa questão de guarda do sábado, festa judaica, que o povo era contínuo. Isso aí era contínuo, era uma coisa costumeira. Mas isso era o que? Chamava fardo. Mas isso aqui apontava para quem, Josias? Apontava para quem? Apontava para o Senhor Jesus Cristo. Depois que Jesus viesse, essas coisas seria o que, Josias? Abolido. Aí quando a gente se encontra isso aí, Josias, 27 de Mateus 51. O que é que aconteceu quando Jesus estava lá na cruz, Josias? Veja aí o que foi que aconteceu. Eita glória. 27, veja aí. 27:51, né? Isso. Diz assim, meus queridos, meus amados: e eis que o véu do templo se rasgou. Pronto. Em 2 pedaços, de lado a baixo. E tremeu a terra e federam-se as pedras. Veja aí o que foi que Jesus disse. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Lá em Lucas diz mesmo assim: e o véu se rasgou, e o véu se rasgou dentro do templo. E Jesus disse o quê? Pai, está tudo consumado. O que está dentro do templo não serve mais nada. O que está dentro do templo já não serve mais nada. Pronto. Por quê? Porque o véu se rasgou dentro do templo. Porque se manifestou ali naquele momento a graça do Senhor Jesus Cristo. Agora entra o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que veio da tribo de Judá, que foi o Senhor Jesus Cristo. Enquanto a tribo levita veio da tribo Levi. Então o sacerdote agora, acabou o sacerdote levita. Entra agora o sacerdote da ordem de
Melquisedeque, aquele sacerdote que fazia o sacrifício de animais, o sacerdote que fazia a circuncisão, o sacerdote que aceitava os dízimos do povo, o sacerdote que aceitava, mandava o povo praticar a guarda do sábado, as festas judaicas. Bom, com a queda do templo, a casa do tesouro caiu. Agora eu pergunto, se você for lá agora em Israel, você vai encontrar o templo lá, Josias? Não. Não vai encontrar mais templo. Por quê? Faz mais de 2000 anos que a casa do tesouro caiu, se cumprindo as profecias de Jesus, quando Jesus profetizou por 2 vezes ou 3 vezes na Bíblia, quando ele disse as coisas, Jesus disse, está aqui quem é maior do que o templo e maior do que, olha, o sábado. Então Jesus veio abolir. Então quando Jesus disse, agora Jesus dá o grito de liberdade. Jesus dá o grito de liberdade para todos os judeus. Para todos os judeus. Aonde, Josias? 11 de Mateus, versículo 28. Josias, faça aí, Josias, essa caridade de você ler para o povo aí, Josias. Olha a libertação. Olha aí, ó. Jesus dando o grito de liberdade aí, ó. É, meu filho. Olha, glória a Deus. Glória a Jesus. Vinde a mim todos que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer tirar das costas dos judeus, que Jesus queria tirar das costas dos judeus o fardo, mas ele tirou os judeus. Depois que a casa do tesouro caiu, o templo de Salomão caiu, tá o judeu mais de 2000 anos desigrejado, sem poder levar dízimo, sem fazer circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Então, mas tá lá, então os judeus deviam estar agradecendo a quem, Josias? Agradecendo a quem? A Jesus. Porque Jesus não veio? Para que Jesus? Jesus veio. Porque enquanto Jesus não veio, ele estaria debaixo dessa prática. Onde está escrito, Josias? Gálatas. No capítulo 3, Josias. Veja aí se o povo não estava debaixo da lei enquanto Jesus não vinha. Enquanto Jesus não se manifestasse, estaria o povo aonde? Sempre debaixo da lei de Moisés. Veja aí. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Né? Todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo... o 3, não, o 22 e o 23. Aí depois você vai para voltar para aí. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aí. 22 e 23. Mas as escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estavam guardados debaixo da lei. Da lei de Moisés. Todo mundo está debaixo da lei de Moisés. E encerrados para aquela fé que havia de vir se manifestar. Isso. De maneira que a lei nos serviu de aio. Para quê? Para nos conduzir a Cristo, meu irmão. E agora? Agora vivemos o quê? Somos justificados pela lei de Moisés? Não. Somos justificados pela graça em Jesus Cristo. Onde é que está escrito isso, Josias? Onde é que está escrito? Gálatas no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4. Pois todo aquele, que aí, veja aí, Josias. Separado está de Cristo, vós os que vos justificais pela fé, da graça tende caído. Veja aí, lê direito aí, José. Põe direito. Muito rápido. Tu leu rápido, põe aí. Separado estáis de Cristo, vós os que tentados justificar pela lei da graça tende caído. Se pois você tentar se justificar pela lei de Moisés, da graça tende caído. Ou seja, o que o diácono está querendo dizer aqui é o seguinte, é exatamente o que eu escutei. A irmã chegou para mim, eu falei até isso no vídeo aí, disse, irmão, se Jesus vier hoje, eu tô salva, porque eu sou dizimista fiel, quer dizer que ela está justificando pela lei de Moisés, pelo judaísmo. Pelo judaísmo. Meu filho, entendeu? Então da graça tende caído. Agora veja o capítulo 5, versículo 1, José de Gálatas, veja aí. Estais, pois, firme na liberdade. Porque Cristo vos libertou? Cristo vos libertou. Veja mais. E não tornei a meter-vos debaixo do jugo da lei. E não volte para o jugo da lei, querido. Não volte a fazer mais a lei de Moisés. Fazer isso aí. Levar essa questão de dízimo, guarda sábado, festa judaica. O fim é Cristo, o fim da lei. Está escrito onde, Josias? Romanos capítulo 10. Vamos lá, aí versículo 4. Vamos ver o que diz lá.
Eita, glória a Deus. Vamos ler Bíblia, gente. Vamos ler Bíblia. O Novo Testamento, olha, o velho caducou. O segundo Novo Testamento caducou. Agora, aliás, o primeiro caducou, que é o Velho Testamento, para dar espaço ao segundo. O Novo Testamento. Veja aí, Romano 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei de Moisés é Cristo. O fim. Agora, o fim de tudo. O fim da... olha, meu irmão, olha, Cristo. É porque aquilo que estava na lei de Moisés apontava para Cristo. Enquanto Jesus não veio, estariam os judeus praticando, fazendo. Mas Jesus teria que vir para abolir aquilo que se chamava de fardo, de jugo, que era a questão dos dízimos, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica, que já apontava para Cristo. Mas ninguém é justificado por dar dízimo. Ninguém é justificado por fazer circuncisão. Por quê? Porque nós somos justificados pela fé em Cristo. Onde é que está escrito? Gálatas, Josias. Vamos voltar para Gálatas no capítulo 2 e o versículo 14, que está lá Paulo repreendendo Pedro na cara. Vamos lá. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: olha, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a servirem como judeus. Os judeus. Veja mais, José, vai ler mais. Pesquisa, né? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Vou ler, José? O 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Leia mais, José. Mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também caído em Cristo Jesus. Temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Meu irmão querido, nenhuma carne será mais, veja aí, José, nenhuma carne será mais justificada. Veja o versículo aí. E continua assim, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, meu filho. O fim da lei é Cristo. 13 de Atos dos Apóstolos, vamos lá. 13 Atos dos Apóstolos. Vai anotando aí, querido. Vai anotando aí, tá bom? Vai anotando aí, porque você tem que ler lá o Novo Testamento, quando nós estamos vivendo pela graça, o Novo Testamento. 13 e o 39, José. 13 e 39. Glória a Deus. Eita. 13 e 39. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está... 13 e 39 de Atos dos Apóstolos. Tô lendo. 13 e 39, né? 13 e 39. 39. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado em Cristo... Pois ele é justificado todo aquele que crê. Por tudo aquele que você pode ser justificado pela lei de Moisés, em Cristo é justificado todo aquele que crê. Agora pronto, você crê em Jesus Cristo. Você crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então dá a entender que o Velho Testamento foi abolido por Cristo, caducou. O Velho Testamento caducou. 2 Coríntios, Josias. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. Caducou o Velho Testamento? O Velho Testamento foi abolido por Cristo? Sim, vamos ler. Glória a Deus. 3, 14 e 15. Pronto. Que diz assim: mas o seu sentido for endurecido, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. O qual foi por Cristo abolido. Foi por Cristo abolido. Os judeus estão lá debaixo da lei de Moisés, o qual foi por Cristo abolido. Versículo 15, José. E até hoje, quando é lido Moisés, Moisés, o véu está posto sobre o coração dos judeus. Mas quando se converteram ao Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu, José? 16. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Quando todo judeu se converter, reconhecer o sacrifício feito na cruz do Calvário para salvar a todos os judeus. Olha, Moisés disse na lei, Moisés deixou na lei o que é o seguinte:
olha, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, pois todo esse que não ouvir este profeta será o quê? Será exterminado. Ele estava querendo dizer para os judeus, quando Jesus vir, quando esse profeta se levantar na terra, vocês vão ter que ouvir, vocês vão ter que aceitar. O que foi que os judeus fizeram? Os judeus rejeitaram. Onde é que está escrito que o judeu rejeitou? João, capítulo 1, versículo 12, Josias, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Veio para o que era seus e os seus rejeitaram. Veja aí, Josias, uma prova. O 12. Mas a todos os quantos receberam... 11. É o 11. Versículo 11. Veio para o que era seu... Para o judeu. Jesus veio para os judeus. Seus não o receberam. Receberam, mas todos quanto aceitaram... Mas todo quanto o aceitaram, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que crê em seu nome. Eita, glória a Deus. Então os judeus rejeitaram Josias. Eles não quiseram, então passaram por cima. Então permaneceram até hoje, os judeus estão permanecendo até hoje na lei de Moisés. Quando o negócio dele lá é o Torá, é a lei de Moisés, tá? É o Velho Testamento ainda, está no Velho Testamento. Tem muito evangélico, crente no Velho Testamento. Velho Testamento, qual foi abolido por Cristo. Foi abolido. O Velho Testamento foi abolido por Cristo, como disse Paulo. Tá bom? Paulo, porque Paulo foi mais o que quando ele caiu do cavalo, que ele deixou o judaísmo, ele começou agora a ter revelação de Cristo. Ele chega para Pedro, né? Chega para Pedro até repreender Pedro na cara, como Josias tem lido aqui, entendeu? Quer dizer, um aluno aprendendo, o aluno ensinando o professor. Porque Pedro viveu com Jesus, rapaz. Pedro andou com Jesus. E Paulo, Saulo de Tarso, viveu com Jesus, andou com Jesus? Não, agora Paulo estava ensinando quem? A Pedro. Entendeu? Repreendendo na cara. Pedro, como é que tu sendo judeus, tu obriga o gentil a viver como judeu, Pedro? Tu sabe que ninguém mais será justificado pela lei de Moisés, Pedro. É pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela fé em Cristo. Pare com isso. Aí Paulo deixou escrito agora, com capítulo 3, versículo 10, José, onde você foi ler, você leu aí Gálatas, não foi? Porque quem está debaixo da lei de Moisés está debaixo de quê? Está debaixo de quê? Veja aí, José. Está debaixo de maldição. Gálatas. O estudo está muito bom, viu? Glória a Deus, glória a Jesus. Vai-se embora rápido. Né? Mas a gente vai encerrar agora, Josias. Vamos encerrar agora. Glória a Deus. 3:10. Todo aquele, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ou seja, todo dizimista hoje está debaixo de maldição. Maldição. Quem lê, meu filho? A casa do tesouro caiu. Ou melhor, todos dizimistas hoje, por que eles são dizimistas? Porque são analfabetos de Bíblia. Não examinam as escrituras, querido. Não sabe dessas coisas que está sendo ensinado agora, que o Espírito Santo de Deus está usando aqui o vaso. Por isso que você é dizimista, porque você é analfabeto de Bíblia. Aí diz, não, Diácono Alberto, o dízimo é do Senhor. Concordo com você, o dízimo é do Senhor. O Senhor quem? Senhor pastores. Senhor pastores, senhores cangulosos, mentirosos. Que realmente aí veio essa questão aí de Carlo Magno, né, da Igreja Católica. A primeira igreja no mundo a pregadismo foi quem? A Igreja Católica. Esse Carlo Magno da Igreja Católica no século IX, que transformou o dízimo em dinheiro. Porque o povo trazia o alimento disse, não, para que esse negócio de alimento, agora tem que trazer dinheiro, rapaz. Vamos conseguir o dinheiro desse povo aí. Por quê? Porque ele era imperador, ele era rei dos francos, o cara tinha o poder na mão. Então pegou, mas ele não lia a Bíblia, porque se ele lisse a Bíblia, Jesus derrubou o quê? Jesus profetizou a queda da casa do tesouro para que não houvesse mais essa questão, entendeu? Porque quando Jesus profetizou a queda da casa do tesouro, e a casa do tesouro foi reformada por quem, Josias? Quem foi que reformou o templo de Salomão? Foi Herodes. E quem derrubou o templo? Foi o próprio Romanos, que foi quem? 70 anos lá na frente, quem derrubou o templo? Se cumprindo a profecia do Senhor Jesus Cristo. Derrubando o templo, derrubaria a casa general, a casa general, quer dizer que onde todo o poder saía dali. Toda a ordenança saía de dentro da onde? Saía de dentro do templo de Salomão. Para quê? Para dar ordenança para o povo vir praticar o judaísmo dentro da igreja, dentro do templo de Salomão. E Jesus estava tirando o povo de lá. Jesus estava tirando o povo de dentro do templo de Salomão para levar para a graça. Tirar da lei, tirar do judaísmo para levar para a graça. Aí os judeus, aí os sacerdotes, os anciões, escribas revoltados porque estava perdendo judeus para Jesus. Estava perdendo judeu para Jesus. Aí veio a revolta. Veio aí a crucificação de Jesus Cristo. Depois da crucificação veio aí a perseguição contra a igreja pela própria liderança de Israel. Aí
assim como Roma aí que fez aí a reforma do templo para conquistar a confiança dos judeus, aí, lá na frente, pronto, eles vieram e derrubaram. Pô, vamos derrubar o que a gente fez. Entendendo? Reformou e eles vieram e destruíram todos. Mas para que a casa do tesouro viesse ao chão, para que não houvesse mais o quê? Não houvesse mais dízimo, circuncisão, sacrifício de animais guarda do sábado, festa judaica, pronto, a casa do tesouro caiu. Não é mais necessário você viver esse tempo, meu irmão. Estão vivendo pelo período da graça, como está escrito no capítulo 5 de Gálatas, o versículo 4. Se pois vós tentar se justificar pela lei de Moisés, da graça, tende cair. Você caiu da graça. Você que tenta justificar, eu dou dízimo, não, você caiu. Eu guardo o sábado, você caiu da graça, meu irmão. Você está no judaísmo. Saia do judaísmo enquanto é tempo, meu querido. Saia do judaísmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe a todos. Eita, que Deus vocês façam só orar pelo diácono José Alberto, pelo irmão Josias, que não é fácil, meu irmão, a gente chegar aqui e pregar a palavra de Deus. Eu aceitei Jesus em 84, 39 anos, vou completar agora, 39 anos no caminho do Senhor e nunca fui dizimista. Aceitei Jesus nas Assembleias de Deus. Nas Assembleias de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba, aceitei Jesus Cristo, também. E com esse conhecimento que eu tenho, começo a pregar a palavra de Deus em tudo que é canto. Já fui expulso de cidade, já fui caluniado, já fui perseguido por pregar essa palavra de Deus. Nem por quê? Porque se cumprindo o que está escrito lá em Isaías, capítulo 9, versículo 16, os guias deste povo são enganadores, os que são guiados por eles são devorados. Já não tem mais prazer no seu jovem, o jovem agora levou uma lavagem cerebral, se levantou contra mim, porque os seus pastores botou eles contra mim, eita, já não tenho mais prazer nas viúvas, nos órfãos, porque são tudo hipócritas, e só fala doidice, porque recebeu a lavagem, meu irmão. Aí tá aí essas viúvas, irmãs, tudo com a lavagem na cabeça. Aí quando vou pregar contra o dízimo, contra isso, contra aquilo que é o direito delas, aí elas se reúnem, fala do meu pastor, começa a apedrejar. Tudo com raiva, acha que ele tá pregando doutrina nova, né? Josias. Não lê Bíblia, fica só assistindo na televisão, no exame. Gálatas 16, Josias, veja aí, Josias. Tornei-me inimigo de vocês por falar a verdade. Tornei-me inimigo, é isso mesmo, Josias. É 4:16 de Gálatas, veja aí como é que diz. Para encerrar aqui, diz aí. Exatamente, Gálatas 4:16. Fiz-me por acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Foi isso que é Paulo dizendo. Só quem vai dar dislike nesse vídeo aí quem não gosta da verdade. Quem não gosta da verdade. Quem é enviado por Satanás mesmo, aí vai dar um dislike. Tornei-me inimigo de vocês por falar a verdade. Meu irmão. E a gente não está falando a verdade da gente, está falando a verdade da Bíblia de Deus. Meu irmão. Palavra de Deus, aqui ó. Aqui não é o que a gente acha, o que a gente pensa, nada, palavra de Deus. Pregando palavra genuína. Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Apareceu? Agora, seja corajoso e compartilhe aí em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.